Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu quero dar início a uma nova série e nessa série eu estarei falando sobre banco de dados usando o PHP MyAdmin, tá bom, gente? Quero também utilizar essa série para poder relembrar e praticar algumas coisas que faz muito tempo que eu não utilizo, ok? Espero que vocês curtam. Vamos lá, me acompanha aí. O programa que eu estarei utilizando para poder ter acesso a essas ferramentas é o WAMP Server. Tá bom, gente? Acredito que no canal tenha algum tipo de vídeo ensinando como fazer a instalação do WAMP Server e é claro que vocês também podem encontrar muitos vídeos no YouTube falando sobre essa instalação, tá bom? No entanto, eu estarei colocando na descrição do vídeo o link, caso eu consiga encontrar. Bom, vamos lá. Uma vez que você já tem o programa rodando, você vem aqui na barra de endereço e aqui você vai colocar localhost /php myadmin, tá bom? Nesse caso, tá, gente, não apenas o WAMP Server tem esse PHP MyAdmin, existem outras ferramentas, como é o caso do Champ, o EasyPHP, que também tem o PHP MyAdmin, tá bom? E pode ser que existam muitos outros, ok? Bom, chegando nessa tela, nós vamos clicar sobre esse botãozinho aqui, chamado de SQL, e vai ser dentro dessa telinha aqui, ó, desse console, que a gente vai colocar os comandos que a gente quer utilizar. Nesse caso, como vamos criar um banco de dados, nós vamos usar o comando create, tá bom? É com ele que você vai criar o banco de dados, a tabela e talvez mais alguns objetos, tá? Bom, então tá aqui, create, colocamos um pequeno espaço e depois colocamos aquilo que a gente realmente quer fazer, criar um banco de dados. Então, create data base, tá? Esse é o nome que a gente dá para o banco de dados em inglês. Colocamos um espaço e agora a gente vai colocar a identificação para esse banco. Esse banco será chamado de BD, de banco de dados, underline test. E colocamos aqui o ponto e vírgula, que vai ser a finalização para esse nosso comando, tá? Então temos aqui uma declaração, ela está pronta, e agora podemos clicar sobre o botão executar. Tá aqui, gente, ó, executar, ok? Clicamos aqui em cima, acabamos de criar o nosso primeiro banco de dados, e aí nós vamos clicar aqui sobre ele, ele já apareceu aqui para nós na nossa esquerda, e agora estamos dentro do nosso banco de dados. Tá? Temos aqui também a opção de criação de tabela utilizando um assistente do próprio PHP MyAdmin, e aí você acaba criando a tabela de uma forma gráfica, assim como também o próprio banco de dados também tem essa opção, se você não estivesse dentro de um. Tá? Mas, novamente, eu volto para o SQL, e aqui eu coloco create table. Vejam que nós temos aqui o mesmo comando, create, só que dessa vez não é database. Aqui a gente tem, voltando aqui, gente, nós temos a tabela, então create table, tá? Coloca um espaço e aí vai a identificação para a nossa tabela. TB, também teste, só para a gente poder verificar algumas coisas, e ponto e vírgula no final da nossa declaração. Aqui dentro dos parênteses, a gente vai colocar os campos que vão fazer parte dessa tabela. Eu vou colocar aqui, gente, só para a gente começar, 2 campos. É claro que a gente vai eliminar essa tabela, ela é apenas uma tabela de teste. Vou colocar aqui, ó, o nome do campo que eu quero, vai ser chamado de ID, poderia ser CD de código, poderia ser code, tá bom? Mas eu vou deixar ID. Pode ser underline teste, como estamos falando aqui de teste, né? Se fosse funcionário, seria ID funcionário. Se fosse usuário, seria ID usuário. E por aí vai, pessoal. Coloco aqui um espaço e coloco o tipo. A gente tem que falar de qual tipo é esse campo. Qual é o tipo de dado que ele vai receber. Ele vai receber dados do tipo número inteiro. Então a gente coloca int. E entre parênteses, nós vamos especificar a quantidade de
caracteres que a gente vai permitir. Se você quiser, por exemplo, permitir apenas um caractere, um dígito, você põe o número 1, tá? Aí nesse caso, quais são as possibilidades que você tem? Você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas são as nossas possibilidades. Então a gente tem uma certa limitação aqui. Por isso a gente pode colocar 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? Isso vai depender bastante do projeto que você vai executar. Vou colocar 3 aqui inicialmente, eu sei que eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Tá? São 3 dígitos, então eu consigo, teoricamente, até 999. Tá? Bom, até aqui tá bom, gente. Já poderia finalizar essa parte, mas eu quero colocar eu quero adicionar algumas coisas para esse campo. Eu quero que ele seja auto incremental. Então eu ponho auto increment, né? Dou um espaço, tá bom? Cada detalhe que você vai atribuir para o campo, você dá um espaço aqui, ó. OK? Então ele tem o auto increment para colocar um valor após o outro de forma automática, e eu posso colocar um espaço e colocar aqui, ó, primary espaço key, ponto e vírgula, tá? Então coloquei aqui a chave primária. E aí o que eu faço agora? Se eu deixar assim tá errado, né? Isso aqui é mania, tá, gente? O ponto e vírgula. Não vou colocar um ponto e vírgula aqui. O ponto e vírgula é no fim da declaração, tá? Isso aqui foi só uma mania que eu tenho. Eu vou colocar a vírgula, porque eu separo os campos com vírgula. E aqui eu coloco nome, tá? Dou um espaço e coloco varchar. Tá? O tipo varchar me permite estabelecer um comprimento, mas não necessariamente eu tenho que usar esse comprimento, tá? Eu posso usar menos do que ele e é isso que vai ser considerado. Vou colocar aqui o valor 60. E aqui eu ponho not null. O que é isso, Fábio? Ó, novamente, tá vendo, gente? Isso aqui é uma mania. Como eu já terminei o trabalho por aqui, eu não preciso colocar mais uma vírgula, porque a vírgula entra apenas quando você tem a intenção, voltando aqui, gente, de colocar mais um campo, só que eu não tenho essa intenção. Eu vou finalizar então sem vírgula, ok? E para mim já está valendo, posso clicar aqui no botão executar. Se não houver nenhum tipo de erro, tem aqui um visto para você, e aqui você tem uma mensagem. Legal. Agora temos um banco, que é o BD Test, e dentro dele, TB Test. Podemos clicar em mostrar a caixa do carry, ou simplesmente clicar aqui. Ó. Se eu clicar aqui, eu volto com o console vazio. Se eu clicar em mostrar a caixa do carry, eu volto com o comando que eu estive executando. E aqui eu posso simplesmente, enfim, eu vou colocar o comando describe. Describe é descrever, tá, gente? Descrever. Dou um espaço. O que eu quero, né? Descrever aqui. Eu quero a descrição do que aqui. Então, describe TB test. Ponto e vírgula aqui pra gente, tá, pessoal? Vou executar pra gente ver se deu certo. Apareceu aqui o visto, tá, gente? Tá tudo funcionando corretamente, tá? Então, apareceu o visto, pode ficar feliz porque funcionou, tá bom? Então, sempre que você vê um visto aqui, é motivo de você ficar contente, ok? Aqui nós temos uma descrição da tabela, aquilo que a gente tem na tabela. Nós temos field, que é campos, né? ID test, nome, são 2 campos. O tipo que eles têm, que é inteiro para o primeiro e varchar para o segundo. O campo pode ficar vazio? Não. Então você tem aqui, ó, não, né? Por padrão ele vem vazio, mas na verdade quando você for preencher um registro, você tem que colocar um valor para o ID. Ele vai entrar de forma automática por conta do auto increment, tá? Mas esse daqui, o segundo campo, ele não é automático. Então esse aqui você vai ter que digitar, porque tá aqui, ó, null, não, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa primeira parte. Relembrando aí um pouco do MySQL, tem bastante coisa, pessoal, no MySQL. Se você conhece muito de SQL, tudo que você faz ali, praticamente você reaproveita aqui, tá bom? Vamos finalizar da seguinte forma. Eu disse que essa tabela era uma tabela de teste, então nada mais justo do que vir aqui e mostrar a caixa do carry,
E aqui eu faço o seguinte, eu vou colocar drop. O que é o drop? O drop é para você poder eliminar, tá? Então você vai usar drop para poder eliminar. Pode ser database, e aí você informa o nome da database, nesse caso poderia ser bd_test, tá? E você pode colocar table, tá? Opa, só que aqui, né? Drop table e o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? TB test. Ponto e vírgula. Tem que colocar a identificação aqui, gente, porque assim, nós temos uma tabela, a gente pode ter várias, mas essa é a regrinha, tá? Então, drop, aqui poderia ser database, mas eu coloquei table, porque eu quero eliminar a tabela. Qual o nome da tabela? TB test. Legal. Clico em executar. Aqui você tem uma pergunta. Você realmente deseja executar drop table TB test? Sim, eu quero executar, então ok. E se vier aqui o visto, tá vendo, gente, ó? Tá? Tudo está caminhando bem. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, tá vendo, ó? Reload Navigation Panel. Pra gente ver se funcionou, tá? Funcionou. Olha lá, gente, funcionou direitinho. Eu tenho BD test e dentro não tem nenhuma tabela, tá? Vou apertar aqui o F5 também. Olha lá, gente, tudo voltou ao seu normal, tá bom? Então, com isso, eu finalizo este nosso primeiro vídeo. No próximo a gente continua, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais em cima das tabelas, tá? E aí a gente vai colocar mais campos, vamos começar a preencher e tem várias coisas para fazer, tá certo? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!